Olá, começa agora mais um programa Nossa Saúde, cheinho de informações para você. Hoje vamos falar sobre as possíveis sequelas que o coronavírus pode deixar nas pessoas que foram contaminadas. Saiba quais os principais danos para os pulmões, por exemplo, um dos órgãos mais atingidos. E uma pesquisa do Hospital Universitário em Florianópolis vai ajudar a identificar quais são as principais consequências da Covid-19 no organismo. Não saia daí, fique com a gente. E a nossa entrevistada hoje é a doutora Rosemary Maurici da Silva, pneumologista, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina. Doutora Rosemary, um prazer lhe receber aqui no nosso programa. Você como pneumologista, eu queria que você então começasse explicando para a gente, quais são os principais danos que a Covid-19 pode provocar nos pulmões. Gostaria de agradecer a oportunidade, é um grande prazer estar nesse programa e poder falar sobre a Covid e as suas repercussões, tanto no aparelho respiratório como em todo o organismo. A Covid ela foi inicialmente descrita como uma pneumonia, uma doença eminentemente respiratória. Hoje nós sabemos que ela não é uma doença que acomete exclusivamente o pulmão. Ela é uma doença que acomete vários sistemas, aparelhos e órgãos do nosso corpo humano. O pulmão realmente é o órgão mais acometido. E ela pode se manifestar de várias formas. Inicialmente com tosse, com expectoração, com falta de ar, mas principalmente com a deterioração desse quadro clínico para sinais de insuficiência respiratória que podem levar o indivíduo, inclusive, a necessitar de ventilação mecânica e de internação em unidade de terapia intensiva. Após o acometimento respiratório e sistêmico da doença, muito pouco se sabe sobre as repercussões a longo prazo. Essas repercussões podem ser muito leves, como infecções respiratórias de repetição, um quadro mais grave quando o indivíduo adquire outra infecção respiratória que não seja a Covid-19, ou repercussões talvez a longo prazo, como fibrose pulmonar, que podem levar a uma incapacidade respiratória e uma incapacidade de realizar exercícios físicos. Agora, eu queria entender um pouquinho como é que é a evolução, que às vezes é um sintoma que inicialmente nem é tão grave e daqui a pouco há uma grande evolução e a pessoa acaba sendo entubada, né? Como é que se dá isso? Essa doença tem uma característica muito própria. Inicialmente, ela pode se apresentar num espectro clínico muito amplo. Ela pode se apresentar com quadros assintomáticos, com quadros de sintomas leves, ou com quadros clínicos que já abrem de forma muito grave, necessitando de UTI num primeiro momento. Naqueles quadros que são leves, em que o indivíduo tem pouca sintomatologia, nós sabemos que em torno do 7º ao 9º dia ocorre um evento chamado de tempestade de citocinas. Essa tempestade de citocinas se caracteriza por uma inflamação muito intensa, um processo inflamatório muito intenso que ocorre em todo o organismo, mas principalmente em nível pulmonar. Nesse ponto da doença, os indivíduos que vão evoluir de forma não satisfatória começam a experimentar um aumento da tosse, um aumento da falta de ar e que culmina com a queda do oxigênio sanguíneo e, consequentemente, com a necessidade de internação hospitalar e, em alguns momentos, ventilação mecânica. O grande desafio é identificar quais indivíduos que vão evoluir dessa forma, que a gente não gostaria, quer dizer, evoluir de forma mais grave, daqueles que vão ter a doença e não vão evoluir necessitando de internação hospitalar ou de unidade de terapia intensiva. Esses fatores de risco, esses marcadores que definem uma evolução favorável ou uma evolução desfavorável, ainda encontram-se em estudos. Alguns já são identificados, como os indivíduos idosos, por exemplo, que tendem a ter uma evolução não tão favorável,
ou aqueles indivíduos que apresentam comorbidades, como, por exemplo, diabetes, hipertensão e outras doenças crônicas não transmissíveis. A orientação é para que as pessoas que não tenham sintomas tão fortes fiquem em casa, né, fiquem isoladas e sejam acompanhadas ali mesmo onde vivem, sem precisar ir para o hospital, né? Mas a que sinais as pessoas devem ficar alertas, atentas, né, que podem dizer para essa pessoa, ó, é hora de você procurar uma unidade de saúde? Quanto antes a pessoa procurar um médico, obviamente o atendimento, né, tanto quanto melhor, porque nós podemos acompanhar essa evolução mais de perto. Mas alguns sinais ou sintomas chamam a atenção, que nós chamaríamos de sinais de alerta, aqueles que o indivíduo não pode deixar de procurar assistência médica, porque porventura essa doença pode deteriorar ou pode piorar. São eles a falta de ar. Esta sempre deve motivar a ida ao serviço de emergência ou a procura de assistência médica, a piora de uma falta de ar pré-existente, no caso daqueles indivíduos que já possuem, né, alguma doença respiratória crônica, como, por exemplo, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, que invariavelmente já apresentam uma falta de ar de base, então a piora de uma sintomatologia prévia é muito importante. A febre persistente também é um sinal de alerta, uma febre que dure mais de 72 horas, a piora da falta de ar, como eu falei anteriormente, a dificuldade para se alimentar, então existem indivíduos que não sentem inapetência, né, que é o termo médico para isso, a falta de apetite, ou que não se hidratam adequadamente, então não estão conseguindo deglutir adequadamente, é um sinal de alerta também, principalmente em pacientes nos extremos etários, né, que são principalmente os pacientes mais idosos ou crianças, então isso chama muito a atenção. A presença de coloração azulada nas extremidades, quero dizer, na ponta dos dedos, na ponta do nariz, no lóbulo da orelha, isso chama atenção para a falta de oxigenação no sangue, é um sinal de extrema gravidade, quando perceptível, deve motivar a ida imediata ao serviço de emergência, e, obviamente, um quadro que se arrasta para além de 5 a 7 dias, sem que o paciente note uma melhora do quadro clínico, também deve motivar a procura. Mas sempre levando em consideração que quanto antes houver a consulta médica, quanto antes houver a avaliação, melhor ou maior a possibilidade do profissional prever a evolução desfavorável da doença. Com relação ainda à falta de ar, né? Como medir, né? Quando que essa falta de ar realmente ela deve levar você a procurar um médico, né? Como fazer essa avaliação em casa? Para o paciente, para os familiares do paciente, é muito difícil fazer a diferenciação entre uma falta de ar de origem ansiosa, de uma falta de ar realmente por um dano pulmonar mais intenso. Essa diferenciação fora do âmbito hospitalar, ela é extremamente difícil. Então, o que nós recomendamos é que se o indivíduo sente a falta de ar, se ele percebe que não consegue respirar adequadamente, que ele deve ser avaliado por um profissional de saúde, preferencialmente um médico, para que então a gente possa mensurar, né, a oxigenação no sangue, e a gente usa de alguns aparelhos não invasivos para isso, como por exemplo o oxímetro, que é colocado no dedo do indivíduo e permite que eu perceba o quanto em percentual o sangue está ou não oxigenado, e aí a gente pode realmente diferenciar o que é uma ansiedade de uma dispneia ou uma falta de ar realmente de origem pelo comprometimento respiratório. Outra coisa muito importante é que não só o problema respiratório causa falta de ar. A Covid-19 também acomete outros órgãos, como, por exemplo, o tecido cardíaco. E isso pode levar a uma insuficiência cardíaca, que também resulta em falta de ar. Então, a presença da falta de ar é um sintoma de alerta e sempre deve motivar a consulta ou a ida à procura ao serviço de emergência ou ao serviço de atendimento médico, conforme a disponibilidade no local em que a pessoa reside.
Doutora, pelo que se tem observado aí no dia a dia, né, os pacientes que estão internados com esses problemas respiratórios, com a Covid, enfim, normalmente quanto tempo que eles ficam internados? Qual é a média? Nos casos de leves a moderados, a média de internação tem oscilado entre 7 e 8 dias. Nos casos graves ou críticos, que nós chamamos, são aqueles casos que necessitam de tratamento intensivo, isso pode chegar até 30, 40, 45 dias. Em média, né, a maioria dos casos da Covid-19 são casos leves ou moderados. Porém, aqueles que precisam de tratamento em unidade de terapia intensiva têm uma taxa de mortalidade de até 50%. Né? Então, aqueles que têm casos mais leves, em torno de 7 a 8 dias. E aqueles que precisam de internação em ambiente de terapia intensiva podem chegar até 40, 45 dias de internação. A gente fala muito, né, da intubação, da ventilação mecânica. Como é que isso funciona? A ventilação mecânica ela é indicada quando o indivíduo por si só não consegue realizar os movimentos respiratórios suficientes para oxigenar o sangue. Ou ele consegue oxigenar o sangue, porém ele entra em fadiga respiratória, que é quando os músculos respiratórios eles estão extremamente fatigados pelo esforço aumentado, então você precisa fornecer uma ventilação, uma forma de ventilação alternativa, então o que nós chamamos de ventilação mecânica, que naquele momento vai substituir o esforço respiratório do paciente. Essa necessidade de ventilação mecânica e essas internações prolongadas, né, principalmente em ambiente de terapia intensiva, causam repercussões muito importantes nos pacientes, como perda de massa muscular, fraqueza muscular posterior, insegurança para realizar atividades físicas. Então, nenhum paciente com qualquer patologia, mas aqui notadamente, né, a Covid-19, que é o mote dessa entrevista, passa incólume a uma internação em unidade de terapia intensiva. Essas repercussões, elas ocorrem em todos os pacientes e algumas se resolvem a curto prazo, porém outras podem persistir a longo prazo. Então, a ventilação mecânica é exatamente isso, é o fornecer uma alternativa ao paciente naquele momento que ele não tem força muscular ou que o pulmão está tão comprometido que o movimento respiratório fisiológico não consegue fornecer oxigênio suficiente para manter as funções vitais. Doutora, você falou muito bem aí, né, sobre a dificuldade que a maioria das pessoas tem de voltar a uma rotina normal depois de serem contaminadas pelo coronavírus. A gente vai fazer uma pausa agora e na sequência a gente volta então para mostrar como é que é esse trabalho de reabilitação. Não saia daí. Estamos de volta e continuamos então aqui o nosso bate-papo hoje sobre as possíveis sequelas, né, provocadas pela Covid-19 no organismo. Doutora, você faz parte da Sociedade Brasileira de Pneumologia, também lidera grupos de pesquisa na UFSC, trabalha no hospital universitário. Eu queria saber de você como é que você está vendo aí esse momento de pandemia, esse momento inédito, né, no qual nós estamos passando. Eu queria que você desse um depoimento me contando um pouquinho mais sobre isso. Nós passamos por dois momentos nessa pandemia, né? O primeiro deles foi um momento de muita angústia, de muita dúvida, porque eu sou coordenadora da Comissão de Infecções Respiratórias e Micoses da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, e essa comissão ela responde por todas as diretrizes, né, da Sociedade Brasileira em relação a infecções. Então, no início, em março, quando foi decretado o estado de pandemia, nós fomos muito demandados, né, pelo conhecimento em relação à Covid-19, como é que essa doença se comportava, como é que seria no país, como é que seria no mundo. E realmente, naquele momento, era um momento de muita angústia, porque nós não tínhamos ainda muitas informações sobre a doença, como ainda há muito que se conhecer sobre ela, né? Então, dentro do hospital, nós tivemos que trabalhar com todo um planejamento, um plano de contingência, que nós chamamos,
para nos preparar em relação ao atendimento, em relação à implantação de leitos de UTI, em relação a equipamentos de proteção individual, tanto para nós, né, da área da saúde, como para os pacientes, os acompanhantes que estavam no hospital, porque os outros atendimentos, eles continuam acontecendo, independente de estarmos em uma pandemia ou não. Então, foi um momento, inicialmente, de muita angústia, de muito trabalho, mas de muita organização e de muita cooperação, principalmente entre os diferentes profissionais da área da saúde. Então, a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapeutas, enfim, toda a equipe que faz um hospital funcionar se voltou, então, para a mudança de rotina, né, que nós passamos todos nós, né, tanto na sociedade civil como dentro de um hospital, nós passamos a vivenciar. Num segundo momento, nós tivemos, então, a chegada dos pacientes com a Covid-19 e nós estávamos preparados para o atendimento porque nos planejamos de março até agora. Mas sempre é um momento também de muita apreensão, de muita preocupação em relação à proteção nossa, à proteção dos nossos familiares, não é? E a preocupação como professora e como pesquisadora de tentar fornecer as melhores informações possíveis para a população em geral, para que nós não causássemos, por um lado, pânico, mas que, por outro lado, nós passássemos a real importância em relação à prevenção, em relação ao isolamento social e todas as medidas que estão amplamente divulgadas na imprensa. Então, eu entendo que está sendo, né, um tempo de muito aprendizado para todos, de muita resiliência, de muita compreensão, mas é o nosso papel como profissionais da saúde, nós temos que estar preparados para isso, não é? Mas são tempos diferentes. São tempos diferentes. Diferentes, desafiadores. A universidade, ela tem um papel fundamental nesse processo todo, como você bem falou, né? Inclusive, o hospital universitário aqui em Florianópolis, ele está desenvolvendo aí uma pesquisa para tentar identificar quais são as principais consequências da Covid-19 no nosso organismo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa pesquisa, em que pé que ela está, o que ela quer identificar exatamente. O Hospital Universitário hoje ele tem 31 pesquisas em andamento sobre a Covid-19. 2 delas dizem respeito ao acompanhamento pós-doença, né? Então, a grande maioria das pesquisas hoje no Brasil e no mundo, elas se voltam para a questão de diagnóstico e a questão de tratamento dessa condição. Essas 2 pesquisas, uma delas é realizada basicamente pela fonoaudiologia e pela fisioterapia, e essa outra que eu coordeno, que acompanha os pacientes a longo prazo pós a internação, ela tem por objetivo avaliar as consequências a curto e a longo prazo de uma infecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Essa avaliação ela é feita ao longo de 2 anos, inicialmente logo após a alta hospitalar, nos 30 primeiros dias após a alta hospitalar, naqueles pacientes que internam, nos pacientes que tiveram um quadro leve, que trataram em nível domiciliar, são 30 dias após o término ou a resolução dos sintomas, eles vêm ao núcleo de pesquisa em asma e inflamação das vias aéreas, que fica no Hospital Universitário, né, e é vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina, e nós fazemos uma avaliação das condições funcionais respiratórias, da capacidade de exercício desses indivíduos e outras avaliações que dizem respeito à qualidade de vida, à presença de transtornos de ansiedade, à presença de sinais e sintomas de depressão e outras manifestações que podem ser consequência da infecção pelo SARS-CoV-2. Essas repercussões elas podem ocorrer a curto e a longo prazo, e algumas delas podem, ou pelo menos nós hipotetizamos que possam ser permanentes, principalmente aquelas que ocorrem em nível do aparelho respiratório. Inclusive a nossa equipe, ela preparou uma reportagem, né, mostrando um pouquinho sobre como é que é esse trabalho de reabilitação. Dá só uma olhada.
Nas hospitalizações por Covid-19, a reabilitação é fundamental no processo de recuperação do paciente, principalmente para aqueles que passaram longo período internados em UTI. A gente faz toda a questão da reabilitação desse paciente, tanto para ele sair, né, exercícios pulmonares, respiratórios, para aquele desobstrução brônquica, reexpansão pulmonar, atuação para ele poder realmente conseguir voltar a respirar sem a ajuda dos aparelhos, quanto a parte toda motora, porque ele está muito fraco. E essa fraqueza impossibilita ele levantar um braço, uma perna, sentar. Então, a gente tenta restabelecer essa funcionalidade desse paciente para devolvê-lo à sociedade, né? A reabilitação inclui uma série de exercícios, alguns ainda realizados na cama do hospital. Isso envolve exercícios físicos, né? Que a gente vai desde passivo, ou seja, a gente faz o exercício, a movimentação de cada membro, de cada articulação para o paciente, quanto conforme ele vai recuperando aos pouquinhos, gradativamente a sua força, a gente vai conseguindo fazer um movimento ativo, assistido, ou seja, ele tem que ter a contração muscular, e aí a gente vai evoluindo, né? Colocando ele sentado à beira-leito, a gente tem alguns dispositivos que auxiliam ele a sentar à beira-leito, tem uma poltrona que a gente encaixa no paciente atrás. A gente trabalha com bicicleta de leito, né? Que é como se ele fosse pedalado em cima da cama ali, com uma bicicletinha, para que ele consiga fortalecer essa musculatura, ativar, até conseguir fazer com que ele tenha força para sentar, se controlar o tronco, ficar de pé e aí conseguir dar os primeiros passos de novo. No litoral norte, em Balneário Camboriú, uma instituição de ensino está oferecendo atendimento gratuito a pacientes pós-Covid que necessitam de reabilitação. O tratamento destina-se a pessoas que ficaram com sequelas, como dificuldade respiratória ou comprometimento motor. Os atendimentos são realizados por professores e alunos das últimas fases do curso de fisioterapia da instituição. Inicialmente é realizada uma triagem desses pacientes, eles passam pela avaliação fisioterapêutica e então são prescritos os procedimentos a serem realizados. O tratamento fisioterapêutico ele pode auxiliar no processo de recuperação desses pacientes por meio da realização de exercícios respiratórios e também de outros exercícios aeróbios, exercícios para melhorar a capacidade funcional do paciente. A técnica de enfermagem Cláudia Renata Luz ficou 36 dias internadas em UTI por causa da Covid-19. 13 deles passou entubada. Ainda no hospital, iniciou o tratamento de reabilitação e seguiu o tratamento após a alta hospitalar. Desde o primeiro momento, depois da intubação que eu saí, né? E o meu primeiro passo, porque quando eu acordei, eu não sentia minhas pernas e eu não sentia movimento nenhum, não tinha. E depois disso, graças aos fisioterapeutas ajudando, auxiliando, tendo a paciência, tudo ali, eu consegui dar meus primeiros 12 passinhos, sabe? Tudo graças à fisioterapia. Vale salientar que o tratamento fisioterapêutico aqui na Uniavan, ele é gratuito e que os pacientes, após 20 dias de comprovação do teste, podem ser atendidos aqui na clínica. Doutora, a gente viu aí na reportagem, né, como é lento e como é complicado, né, esse trabalho de reabilitação, não é uma coisa simples, né, às vezes pode demorar aí meses a fio e precisa muitas vezes de uma equipe multidisciplinar para ajudar essa pessoa realmente a voltar à sua rotina. E você estava falando, né, sobre a dificuldade que muitas pessoas têm para voltar, inclusive, a praticar exercícios físicos com medo, é isso? Isso. O que nós temos observado, a pesquisa já está em andamento no Hospital Universitário, e o que nós temos observado é que há uma diferenciação muito difícil entre a dificuldade que o indivíduo tem de respirar, a falta de ar causada pela ansiedade, ou aquela causada realmente por um dano pulmonar. Para tanto, a gente precisa de uma avaliação, como você falou anteriormente, multidisciplinar e lançar mão de alguns exames complementares, como é o caso das provas de função pulmonar.
especificamente a espirometria, que é o teste de sopro, e a pletismografia, que avalia também a troca gasosa que ocorre dentro dos pulmões. Uma coisa muito importante que nós temos percebido nesses pacientes após a infecção pela Covid-19 é uma insegurança na realização ou na capacidade de realizar atividades físicas. Os pacientes relatam que têm receio, que têm medo de realizar aquelas atividades que exerciam antes de adoecer. Então, parece que persiste, além da possibilidade de um dano real em nível pulmonar, um dano ansioso, um dano que não permite que o indivíduo se sinta como ele, à vontade, como ele se sentia anteriormente para realizar os exercícios físicos. Por isso que é muito importante essa avaliação objetiva para nós podermos diferenciar uma coisa da outra. O limite entre um e outro é muito tênue, é muito difícil de ser diferenciado sem nós lançarmos mão de exames um pouco mais sofisticados, um pouco mais acurados para poder fazer essa diferenciação. E, obviamente, fornecer a esse paciente o melhor tratamento possível. Né? A COVID, ela envolve, uma internação por COVID, ela envolve, mesmo naqueles casos leves ou moderados, uma expectativa, um receio muito grande de adoecer de forma grave, né? E necessitar de uma internação em UTI, de necessitar de ventilação mecânica e até mesmo o medo de morrer da doença. Né? Então, isso deixa sequelas também emocionais no indivíduo, não só sequelas em nível pulmonar, em nível cardiovascular, existe ainda um aumento do risco de trombose nesses indivíduos, eles relatam muito formigamento nas mãos e nos pés. Então, é uma doença que nós ainda estamos conhecendo as manifestações, tanto na época que ela se instala, como após, né, a resolução ou a possível resolução. Nós não sabemos ainda por quanto tempo esses indivíduos persistem, por exemplo, com um processo inflamatório no seu organismo. E é tudo isso que nós estamos estudando lá no Núcleo de Pesquisa em Asma e Inflamação de Vias Aéreas. Até eu gostaria, se você me permite, de aproveitar essa oportunidade e convidar as pessoas que ficaram internadas ou que tiveram o diagnóstico de Covid-19, que entrem em contato com o nosso núcleo de pesquisa, que nós agendaremos uma consulta. Quem quiser participar dessa pesquisa, quem quiser acompanhar o seu estado de saúde, pode entrar em contato com o NUPAIVA pelo telefone 3234 7711, eu vou repetir, 3234 7711. A nossa equipe vai recebê-lo de braços abertos, vai fazer alguns questionamentos a respeito da doença, das suas manifestações, e será um prazer agendar uma consulta para que a gente possa acompanhar ao longo do tempo esses indivíduos. A pessoa vai estar ajudando vocês e também se ajudando, tendo a oportunidade de ser ajudada, né? Com certeza. Doutora, nossa entrevista está encerrando e eu queria que você deixasse, então, alguma dica, orientação para os nossos telespectadores, né? A gente pode ter no nosso dia a dia algum autocuidado, prática de exercícios físicos, alimentação, que possa, então, contribuir para que a gente sofra menos caso a gente venha a realmente contrair um coronavírus, por exemplo? Sim, eu dividiria a resposta em dois momentos, né? Primeiro, os cuidados para você não adquirir a doença. Né? Então, isso é muito importante que você siga as recomendações das autoridades de saúde, que mantenha, se possível, na medida do possível, isolamento social, uso de máscara, uso de álcool gel, enfim, todas as recomendações das autoridades de saúde, elas são pertinentes, elas são pautadas em evidência científica e elas devem ser seguidas. Bom, no segundo momento, se você contraiu a doença, o que você pode fazer para ter uma resolução melhor do quadro? Tudo aquilo que nos fortalece em termos de resposta imunológica, obviamente, favorece o organismo para que não evolua de forma não satisfatória quando você adquire uma doença infecciosa. Então, uma alimentação saudável,
hábitos saudáveis, praticar atividade física. Quem é portador de doenças crônicas, que faça o acompanhamento com o médico dessas doenças, que use o medicamento recomendado, né? Ou seja, que tenha o controle dessa doença, por exemplo, o diabetes, a hipertensão arterial, que faça o controle dessas doenças, o controle de peso, né? O sobrepeso, a obesidade. Então, tudo aquilo que favorece o indivíduo a ser saudável, obviamente, nos fortalece no enfrentamento de qualquer doença, não só da Covid-19. Claro que nenhuma dessas condutas, né, isoladamente ou em conjunto, vai determinar a evolução da doença por si só, né? É um conjunto de fatores que fazem que o indivíduo evolua satisfatoriamente ou não. Mas, obviamente, se isso for tomado como uma prática diária, como uma prática, um hábito de vida, né? O hábito saudável, obviamente que ele favorece o indivíduo a ter uma repercussão menos importante de qualquer doença, ter uma vida mais saudável e, obviamente, ter uma melhor qualidade de vida. Com certeza, doutora. Agradecemos muitíssimo a sua participação aqui no Nossa Saúde, né, com essas informações aí tão importantes. E fica mais uma vez o convite, né, para quem puder participar, então, da pesquisa feita pelo Hospital Universitário aqui em Florianópolis. Muitíssimo obrigada, um grande abraço para você e sucesso aí no trabalho, doutora. Eu que agradeço, muito obrigado. E assim, então, a gente vai encerrando o programa Nossa Saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência e até uma próxima.